tenho um cliente que tem lá uma pilha de estéreo e quer aproveitar, a gente já sabe que pertence a ele, que ele pode fazer esse aproveitamento. Como que eu faço? Eu preciso de um novo título? Como é que funciona isso na prática ali para eu aproveitar, né? E a norma traz isso para a gente também, né? Então, o que ela traz? Ela traz que o aproveitamento dos rejeitos estéreis independe da obtenção de nova outorga, se eles estiverem vinculados à mina onde foram gerados e exercido pelo titular do direito minerário em vigor, tá? Então, eu consigo aproveitar sem outorga de novo título aquele estéreo ou aquele rejeito se aquele estéreo ou aquele rejeito tiver vinculado àquela mina e se isso for exercido pelo titular do direito minerário em vigor. E por que em vigor? Porque, veja, às vezes tem uma mina antiga, né, ou não precisa ser antiga, mas tem lá uma pilha. Só que foi um processo que fez cessão. Ou seja, mudou o titular. Ok, mudou o titular. Não foi o titular B, vamos colocar, que é quem comprou aquele direito minerário, que gerou necessariamente aquela pilha. Mas ela está vinculada à mina. Veja, a pilha ou a barragem está vinculada àquela mina. Por mais que você tenha feito cessão, eu estou com um processo aqui que meu cliente comprou, fez cessão, mas ele agora é o titular do direito minerário em vigor e ele quer aproveitar esse estéreo. Ele pode? Ele pode. Por quê? Aquele estéreo está vinculado àquela mina e ele é o titular do direito minerário, né, em vigor agora, né, fez uma cessão, um arrendamento, o que quer que seja, tá certo? Então, ele vai poder sim aproveitar. Então, gerou por outro, mas eu fiz cessão, mas está vinculado àquela mina, então por isso que ele fala isso, tá? Vinculado à mina e exercido pelo titular do direito minerário em vigor, tá? Então, o que isso quer dizer? Não precisa de novo título se o aproveitamento for feito pelo titular do processo da mina que gerou os estéreis ou os rejeitos. Ou seja, simplificou bastante, que era um dos objetivos aqui da norma, né? Simplificar aí o procedimento, tá certo? Ótimo. Porém, não é assim também, né? Mas na verdade é. Eu tenho esse direito, tá? De aproveitar esse estéreo ou esse rejeito desde que, quais são as condições? Essas estruturas têm que estar previstas no meu PAE, plano de lavra ou peça técnica similar. Júlio, por que ele fala plano de lavra ou peça técnica similar? Ora, ele não falou que título autorizativo de lavra é guia, registro de licença, PLG? Então, nem sempre eu vou ter um PAE, nem sempre eu vou ter um plano de aproveitamento econômico. Muitas vezes eu vou ter um memorial explicativo, vou ter, no caso da PLG, um projeto de solução técnica. Então, veja, eu consigo aproveitar aquilo lá, que está vinculado à minha mina, e eu sendo o titular do direito minerário, tá certo? Mas essa estrutura, essa pilha ou essa barragem tem que estar prevista lá no meu projeto aprovado pela ANM. Seja ele um PAE, seja ele um memorial explicativo, seja ele um projeto de solução técnica, né? Enfim, no caso são essas peças técnicas, ok? Então, isso é uma condição. A outra condição é que eu informe esses dados sobre rejeitos e estéreis no relatório anual de lavra. E aqui eu coloquei um questionamento de como deve ser feito. Bem, para quem faz aí relatório anual de lavra, tem uma parte lá que a gente informa pilha, informa a barragem, e aí a norma não deixa detalhado, por assim dizer, como deve ser feito esses dados, informar dados sobre rejeito estéreis no RAU. Tá, que dados? Os dados que já tem lá para eu preencher? Eu tenho que colocar alguma coisa na observação? Então isso não está claro para gente. O que eu faria nesse caso específico? Eu colocaria lá na parte de observação. Tá? A gente sabe que lá no RAU, quem faz RAU, eu também tenho o curso de RAU, que inclusive, gente, esse curso também não vai ficar muito tempo não, tá? Mas não vou falar isso hoje, mas enfim, tá lá. Tem lá uma parte no RAU
que a gente coloca aquelas informações complementares. Então, a ANM fala informar dados. Tá, ANM, mas é só lá onde tem para eu colocar o que tem lá de estéreo? E aí, de um ano para o outro, aquele volume da minha pilha diminui? Você entende? Então, assim, não está claro exatamente como deve ser feito isso no RAW. O que eu faria nesse caso é informar isso lá em informações complementares, ok? A partir da publicação da Resolução 85, a empresa decidiu estéreo assim, assim, assado, tá certo? Eu colocaria isso também como uma observação, ok? Não deixaria só aqueles dados lá. Julie, é só isso? Não. Por mais que a norma fale informar no RAW, aqui nesse outro parágrafo, o que ela fala? Se o aproveitamento dos materiais não acarretar mudança no processo produtivo ou na escala de produção, né, no PAE ou no plano de lavra e tudo mais, o titular deve comunicar à ANM, na ocasião da apresentação do RAW, a inserção desses produtos em seu processo produtivo nos termos da portaria da NPM 70.507 de 2017. Que portaria é essa? Essa é a portaria que fala do novo PAE, né? Da atualização do PAE, do Plano de Aproveitamento Econômico. E embora essa portaria fale para Plano de Aproveitamento Econômico, nesse caso eu entendo que a gente pode estender não só para PAE, mas para as outras peças técnicas, como, por exemplo, memorial explicativo aí de um registro de licença, ok? E aí, vamos lá. Julie, o aproveitamento dos materiais, beleza, Julie, eu sou o titular do processo, eu vou aproveitar este material, não vai ter mudança no meu processo produtivo, não vai ter mudança na minha escala de produção prevista. O que eu faço? Comunico no RAW e faço um projeto executivo conforme essa portaria aqui. Então, você vai ter que analisar, no caso concreto, qual que é o seu caso. Ótimo, então eu entendi isso daqui, né? Falem para mim se está claro aí para vocês, tem que ficar claro, tá? Júlio, aproveitamento dos materiais não vai acarretar mudança do processo produtivo, não vai acarretar mudança na minha escala de produção? Ótimo, comunico no RAW e junto lá um projeto executivo conforme a portaria 70.507. Ah, não, Júlio. Esse aproveitamento do estéreo do rejeito, ele vai sim acarretar mudança no processo produtivo, e na escala de produção, ou na escala de produção. O que eu faço? Bem, aí nesse caso, eu preciso então solicitar a modificação do PAE, o plano de lavra ou da outra peça técnica que esteja lá no meu processo. E como que é feito isso? O que tem que ter nesse projeto? A gente não vai entrar nessa aula específica, porque senão a aula vai ter 5 horas, não é mesmo? Mas no anexo 1 da resolução 85, que é a que a gente está estudando hoje, tem lá o que deve conter esse projeto, né, para esse caso em que há mudanças no processo produtivo e ou na escala de produção. Júlio, o que é uma mudança no processo produtivo? Por exemplo, eu entendo, você teve que adicionar mais etapas do beneficiamento, por exemplo. Então, por exemplo, antes eu não realizava britagem, agora eu tenho que realizar. Você acarretou mudança ali no seu processo produtivo. Ou então, Júlio, para eu conseguir aproveitar esse estéreo, para mim é mais viável eu aumentar um pouco a minha escala de produção, entendeu? Você vai ter que analisar o caso concreto. Bom, nesse caso, então, você vai ter que apresentar uma atualização do PAE ou do memorial explicativo, daí depende do seu tipo. Bom, então a gente entendeu aqui, né, nesse tópico, se o aproveitamento depende da outorga de novo título, a gente entendeu que não, né? Desde que respeitado tudo que a gente falou lá, tudo que a gente falou aqui com relação à mudança de capacidade instalada, mudança na escala de produção, né? Se vai ter mudança no método produtivo aí e tudo mais.